E aí, pessoal, beleza? Então, aula do R, segunda aula. Na verdade, não é bem a segunda aula, é só um bônus em relação à primeira, porque a gente vai rapidamente fazer o que a gente fez na aula anterior, que é testar se tem diferença de riqueza entre aqueles nossos dois fragmentos, só que com teste de permutação, que é o que a gente falou ali na aula teórica, né, no finalzinho dela, depois das hipóteses sobre isso. Bom, a gente já falou um pouquinho sobre o R, né? Sobre o que tem cada janela na aula anterior e tal, o que faz, então eu vou avançar, tá? Eu vou fazer algumas coisas agora mais rápido, como, por exemplo, o carregamento de objetos e tal. Eu vou assumir que vocês sabem carregar os objetos, ou que vocês pelo menos entendem isso aqui que eu estou fazendo de carregar o objeto de forma mais tranquila, né? E se vocês não entenderem alguma coisa da aula, postem lá no fórum de dúvidas e tal, não tem problema nenhum, tá? Bom, carreguei aqui os meus dados naqueles dois formatos que a gente já viu, né? Aqui o dados dividido por fragmentos. Lembrem que eu peguei o início, o cabeçalho dessa matriz aqui para a gente fazer o nosso exemplo de permutação lá, né? E o meu dados 2, que é o jeito mais correto, né? Que eu tenho riqueza como uma variável, fragmento como outra variável e tal, tá? Lembrem que a nossa pergunta, ou que a nossa pergunta é saber se tem diferença significativa em riqueza de espécie, né? Que é isso aqui, do fragmento A para o fragmento B. Bom, considerando que a gente vai fazer um teste de permutação, dei uma olhada, as pausas é porque eu estou tomando água, tá? Já é a quarta aula que eu gravo hoje, então eu estou meio seco já da garganta. A ideia é que a hipótese de trabalho que a gente tem é que tem diferença entre fragmentos, certo? É uma hipótese bem simples e que, na verdade, não tem muito sentido ecológico, só ela por si só, mas é como um exercício nosso aqui, né? O que é a hipótese estatística do nosso teste de permutação? Revisem lá na aula, se vocês não lembram, quando vocês estiverem vendo esse vídeo aqui, o que é a hipótese estatística de um teste de permutação. É bem importante revisar para entender o que a gente está fazendo aqui. Mas tem a ver com diferenças observadas e diferenças permutadas, tá? A gente vai testar se as diferenças nas médias que a gente viu daqui para cá, do fragmento A para o B, claramente tem uma diferença numérica aqui, né? A gente já falou sobre isso. A gente vai testar se essa diferença numérica que a gente vê daqui para lá nas médias, se essa diferença é fruto do acaso ou não. Ou melhor, quantas vezes, se eu reamostrar meus dados ao acaso, eu encontro uma diferença maior do que essa daqui. Enfim, a gente já vai falar sobre isso mais além. Para entender teste com permutação, vocês vão ter que aprender algumas funções novas do R para fazer esse teste de permutação na mão, né? Algumas funções novas do R que eu vou fazer um passo a passo com vocês aqui, tá? A primeira coisa é que vocês conseguem fazer tudo que a gente vai fazer, tudo que a gente vai fazer nessa aula aqui, vocês conseguem fazer com, desculpa que eu me confundi um pouquinho aqui no meu script, mas enfim, com esse pacote aqui que é o Coin, tá? Com o pacote Coin. E daí eu não me lembro se eu já tinha comentado com vocês, mas vocês conseguem instalar pacotes do R de duas formas. Uma forma é aqui em Packages, e daí vocês clicam aqui em instalar, né? Vai aparecer todos os pacotes instalados aqui. Vocês podem escolher atualizar alguns pacotes, é bem comum que o R peça isso. Ou clicar lá em instalar e vocês escrevem o nome do pacote aqui e instala automaticamente com o RStudio, que tem essa barbada aí. Caso a gente não usasse o RStudio, né, ou que se a gente quiser aprender a fazer isso na mão, essa aqui é a função que instala pacotes, tá? Aí eu sabendo o nome do pacote, eu vou lá e instalo o pacote, beleza. E daí eu vou usar a função require para carregar o meu pacote coin ali. Carregou. E carregou um outro pacote que é o survival, que é um outro pacote que ele precisa ter, tá? Lá no pacote coin, tem uma função que é essa one way test aí, que vocês forem no R, testa se duas ou mais amostras têm as mesmas médias, tá? Então é assim que a gente está falando de distribuição normal aqui,
Não, peraí, só um pouquinho. Não é esse, acho que não é esse teste aqui. É o outro one-way test aqui. É o segundo. O primeiro é do pacote básico do R, esse aqui é o do Coin. Ó. O que isso aqui faz? Ó? Testa a igualdade de distribuições de uma variável resposta em dois ou mais grupos independentes contra alternativas. Né? As alternativas são as permutações. Bom, o teste faz o quê? A gente já viu essa sintaxe aqui, né? O teste me diz se o fragmento prediz a riqueza, ou seja, se a riqueza é diferente entre fragmentos. Eu só tenho dois fragmentos, né? Então vai ser um teste binário ali. Dados é o dados 2, e aqui na distribuição eu coloco o número de reamostragens. Ó. Eu vou reamostrar 9.999 vezes, 10.000 vezes. Eu falei sobre isso para vocês lá na aula teórica, lá naquele PowerPoint comentado no finalzinho, que a gente fez como se a gente colocasse isso aqui igual a 1. A gente fez uma amostragem de uma reamostragem, né? Lá naquele exemplo da matriz que eu mostrei para vocês. Aqui o pacote vai fazer 10.000, 9999, né? Aí eu rodei o teste e o resultado desse teste é isso aqui, ó. Teste de permutação de duas amostras, né, com aproximação de Fisher-Pittman. Não importa o que é isso agora, o que importa é que tem uma estatística Z e um p-valor, ó, que não dá um p-valor absoluto, estão vendo? Está dizendo que o p-valor é menor do que 1 vezes 10 na menos 4, certo? Então, o que esse p-valor está me dizendo? Que as minhas diferenças da riqueza do fragmento A para o B, essa diferença é maior do que o esperado ao acaso. Tá? Esse teste está me dizendo isso. Bom, isso aqui é uma forma super fácil de fazer um teste de permutação. Eu vou mostrar para vocês agora como que a gente pode fazer um teste de permutação escrevendo no R aqui, que vai ser uma coisa bem mais avançada, tá? E que eu não espero que todo mundo assim tenha uma super facilidade em entender o que eu vou fazer aqui. E mais importante, que não seja tão trivial vocês refazerem isso, tá? Sozinhos aí. Mas a ideia é que vocês tenham esse script, eu vou passar depois o script para vocês, porque vocês podem fazer isso com qualquer conjunto de dados que vocês tenham, tá? Então vamos lá. E vocês vão aprender várias coisas novas aqui sobre funções básicas do R também. Bom, se eu usar a função summary, essa função aqui, a gente já falou sobre ela com resultado de testes, né? Eu vou usar a função summary do meu dados 2 riqueza. O que é dados 2 riqueza? Vamos ver. É um monte de número, né? São meus dados de riqueza, dados totais de riqueza, né? Para os fragmentos A e B. Os primeiros 50 é fragmento A, os últimos 50 é fragmento B. Vou executar a summary disso daí. Olhem o que um summary me diz. Ele me diz o mínimo, aqui, que é 12. Ele me diz o máximo, que é 18. Ele me diz a média, que é 14,91, a riqueza média dos meus dados globais, né, de riqueza. Ele me diz a mediana. Lembram o que é mediana? Mediana é o valor que mais aparece, né, o valor com a maior frequência. E ele me diz o primeiro quartil e o terceiro quartil, que são aquelas coisinhas que aparecem nos box plots, né? Bom, isso aqui é o que é chamado de estatística descritiva dos meus dados, tá? Beleza. Vamos olhar o que faz a função tapply. A função tapply é uma família de funções, tá, do R, que para nós aqui hoje, o que importa é o que ela faz aqui, ó, essa tapply, que ela aplica uma função para cada célula de um array. Array é um conjunto de dados em forma de vetor. Por exemplo, isso aqui é um array, né? Os meus dados de riqueza são um arranjo aí de vários números, né? De acordo com um grupo de variáveis, né? Definido por uma combinação de níveis de certos fatores. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que essa função apply, ou tapply, né, nesse caso aqui, ela vai aplicar uma outra função em um conjunto de dados, de acordo com algum fator, ou seja, dentro de algum fator. Vamos ver aqui o exemplo da tapply que eu botei para a gente entender. Está aqui a função tapply. Ela vai ser realizada para quê? Para aplicar qual função? Para aplicar essa função aqui, ó, a função summary, que é a que a gente fez ali em cima, estão vendo? Então eu vou mandar minha função aplicar, eu vou mandar através do tapply aplicar a função summary no meu dados 2 riqueza.
Lembrem, o que é o dados 2 riqueza? É tudo isso aqui, são meus dados de riqueza, né? Segundo um critério, que está aqui na descrição da função, que é uma combinação de níveis, de fatores ali. O que são os níveis do fator? Aqui vocês têm que ter um conhecimento legal de tipos de variáveis, que estão lá naquela primeira aula. Está aqui o fator que eu quero que ele obedeça. Ó. É o fragmento. Eu tenho dois fragmentos, né? Vejam que o meu dados 2 riqueza e o meu dados 2 fragmento estão no mesmo objeto lá, né? Estão no meu dados 2. Então, os primeiros 50 valores são do fragmento A e os últimos 50 do fragmento B. Então, o que a função tapply vai fazer? Ela vai calcular o summary, o resumo estatístico, dos meus dados de riqueza separados por fragmento, certo? Então, vamos ver o que vai acontecer. Vou limpar o console quando eu executar isso daqui. Quando eu executei, olhem que legal. A função tapply me retornou mínima do fragmento A e mínima do fragmento B. Máxima do A e máxima do B. Olha, a gente vê umas diferenças legais aqui, né? O fragmento A, a mínima é 12, do B a mínima é 15, é bem maior. A máxima do fragmento A é 15, que é a mínima do B, ó, e a máxima do fragmento B é 18. E a mediana do fragmento A é 14, a mediana do fragmento B é 16, é bem maior a mediana. Aliás, a mediana é o que aparece no nosso box plot lá, lembram? Isso aqui é a mediana do fragmento A, ó, é 14. Isso aqui é a mediana do fragmento B, 16, olha que legal. E tem os quartis também aí, né? E a média, ó. A média que é o mais importante, a média do fragmento A é 13,54, a média do fragmento B é 16,28. Legal, né? Bem útil para vocês separarem ou conhecerem dados aí, separando com essa função tapply. Agora veja o que eu vou fazer aqui embaixo. Eu vou criar um objeto chamado médias, tá? O meu objeto médias, ele vai ser um objeto que vai conter o quê? Ele vai conter, eu vou usar de novo a função tapply aqui, para aplicar a função média para o meu dados riqueza de acordo com o fragmento. Portanto, o que esse negócio aqui vai fazer? A função tapply vai pegar a função média e aplicar e vai me retornar a média de riqueza do fragmento A e a média de riqueza do fragmento B. Vamos ver se vai dar certo. Executei, inclusive está lá no meu ambiente agora, né? E vou executar o objeto médias que eu criei. Ó, média A 13,54, média B 16,28. Que legal. Então, com um comando, eu calculei a média dos dois fragmentos aí. Pessoal, isso aqui eu sei que é simples, vocês podiam fazer na mão no Excel. Mas vocês vão entender por que eu estou fazendo esse passo a passo quando a gente fizer o teste lá embaixo. Isso dá para a pessoa um poder muito grande de análise de dados, entender essas ferramentas básicas aqui, vocês já vão ver. A função diferença calcula a diferença, tá? É simples, é uma coisa menos a outra. Só que em vez de usar uma sintaxe de menos ali no R, eu vou usar uma função, calcula a diferença. E daí, as vector, eu estou dizendo para ele calcular a função, vejam que se eu colocar médias as vector, eu tenho ali, ó, como um vetor, né, duas médias, 13,54 e 16,28. O que eu vou fazer aqui é calcular a diferença dessas duas médias. Vejam o que vai acontecer. Quando eu apliquei a função diferença para isso aqui, ele me disse que a diferença do fragmento A para o fragmento B da riqueza é 2,74. A gente viu isso, inclusive, lá na aula teórica, no PowerPoint comentado que eu mostrei para vocês. Isso é a nossa diferença observada, tá? A última coisa que a gente tem que saber aqui para essa parte inicial é a função ABS, que é de absolute, que é valor absoluto. Lembram da matemática básica lá da escola, o que é módulo? Módulo é quando vai aqueles dois, eu vou escrever aqui no R depois, comentado aqui, esses dois tracinhos, tipo assim, o módulo de 12. E aí eu podia calcular também o módulo de menos 12. Lembram disso? Módulo é o valor absoluto. Então, o módulo de 12 ele é igual ao módulo de menos 12, porque o módulo é o número sem sinal. Tá? Por que isso aqui é importante? Porque a nossa diferença de médias, a gente já fez ali, ó, é 2,74, certo? Só que em algum momento que eu tenha um valor no fragmento A maior que no fragmento B, o meu valor vai dar negativo, né?
se fosse, por exemplo, se eu subtraísse um valor de 19 de 16, ia dar um valor negativo, né? E esse valor negativo, para nossas análises, ele não é muito legal, porque o valor negativo causa alguns problemas. Então, a gente vai calcular a diferença observada, que é esse valor, esse objeto que eu vou criar aqui no R, simplesmente usando a diferença dos nossos vetores de média, só que o valor absoluto dessa diferença. Vejam aqui, antes de criar o objeto, eu vou executar. Vejam que diferença das médias e diferença absoluta das médias é igual, né? Porque não tem sinal o meu número nesse caso, mas a gente tem que usar o absoluto, tá? Então eu fiz a mesma coisa criando um objeto e vou olhar o que é meu objeto diferença observada. A diferença observada é 2,74, tá ali. Maravilha. Se vocês não entenderam alguma coisa até aqui, eu peço que vocês voltem o vídeo aí, tentem entender, ou postem lá dúvidas e tal, e parem por aqui se vocês não entenderam alguma coisa. Porque a partir de agora a gente vai entrar em como que a gente usa essas linhas bem simples de comando aqui para fazer um teste de aleatorização, tá? Um teste de bootstrap e um teste de permutação. Bom, a gente tem que aprender o que faz a função sample. A função sample amostra, vejam aqui, ó, sample takes a sample. Então essa função toma uma amostra, tá? De tamanho específico, né? De um elemento x, tá? Com ou sem reposição. Não importa tanto isso agora. O que interessa é que a função sample amostra algum dado dentro de um conjunto de dados existentes. Vamos ver um exemplo. Vamos amostrar dados 2 riqueza. Primeiro, eu vou limpar de novo o console aqui. Vamos ver o que é o objeto dados 2 riqueza para a gente lembrar. Vejam o que é. Isso aí é o dados 2 riqueza, certo? São os nossos dados de riqueza. Olhem o que acontece quando eu uso a função sample para reamostrar ou amostrar os meus dados de riqueza ao acaso, né? Ó, ele executou sample dados riqueza. Olhem esses dois valores aqui, conjuntos de valores. Vamos ver o primeiro valor aqui, é 14 e o segundo é 15. Aqui o primeiro é 12 e o segundo é 13. Ué, o que aconteceu? Aquilo que eu falei lá na aula teórica para vocês. Uma função de reamostragem, ela faz o que a gente fez na mão lá na aula teórica, que é pegar para essa primeira célula aqui, 12, antes de ter um 12 aqui tinha um vazio aqui. E daí a minha função foi lá e pegou ao acaso o primeiro valor que ela encontrou aqui e ela achou o valor 12. Depois ela reamostrou ao acaso e achou o valor 13. Depois ela achou o valor 12, 16, 16, 13, 14, 15, etc. Isso a função sample faz. Tá, maravilha. Agora vamos ver o que são nossos dados 2 fragmento. Se eu fosse reamostrar fragmento, tá? Isso aqui é o dados 2 fragmento. Vamos reamostrar fragmento. Olhem aí. No original, meus dados reais, os primeiros 50 dados são fragmento A, certo? É A, do 1 até o 50. Olhem os meus dados reamostrados. Os primeiros 50 não são mais A. É B, A, B, B, 3A de novo. Vejam, ele reamostrou meus dados e criou um novo conjunto reamostrado. Se vocês lembrarem que eu comentei com vocês na aula teórica, para a gente fazer uma análise de reamostragem para testar as médias, a gente não pode permutar os dados do fragmento. Por quê? Porque eu tenho que permutar só os dados de riqueza dentro do fragmento A. Eu só posso permutar valores de fragmento A com fragmento A e valores de fragmento B com fragmento B. Ou seja, eu só posso pegar os 50 primeiros valores de riqueza, que são esses aqui, que são do fragmento A, e gerar um dados riqueza permutado com base nisso aqui. Tá? Como é que a gente vai fazer isso? Bom, olhem essa linha de comando que eu escrevi aqui completa. O que essa linha está fazendo? Pessoal, uma sugestão para vocês. Quando vocês tentarem ler qualquer linha de comando do R, leiam de dentro do parênteses para fora, que daí vocês vão entender. Olhem um exemplo aqui. Ó. Dentro do parênteses tem dados 2 riqueza, certo? Fora do parênteses tem a função. O que eu fiz com dados 2 riqueza? Usei a função sample. Né? O que eu fiz aqui,
por exemplo, com dados 2 riqueza. Calculei o summary, calculei o resumo estatístico, tá? Então vamos de dentro para fora aqui. O que eu tenho aqui, ó? Dentro do primeiro parênteses eu tenho dados 2 riqueza, certo? O que eu fiz com dados 2 riqueza? Eu reamostrei dados 2 riqueza. Reamostrei, tá? Reamostrei. Tá aqui a minha reamostragem, que nem eu fiz antes lá, certo? O que tem a minha segunda coisa dentro do parênteses aqui? Eu tenho tudo isso aqui, ó, dentro do próximo parênteses. O que eu fiz aqui? Eu apliquei a função tapply, lembram? Então, o que a função tapply faz? Aplica uma outra função a um vetor de valores de acordo com algumas categorias. Então, qual é a função que eu apliquei com a tapply? Apliquei a média, está aqui a média. Eu quero saber a média. Eu quero saber a média do quê? Do meu dados 2 riqueza. Mas eu não quero saber a média do meu dados 2 riqueza original. Eu quero saber a média do meu dados 2 riqueza reamostrado. De acordo com o quê? De acordo com o fragmento. Certo? E tudo isso aqui vai me dar um valor de média. Vamos testar, vamos executar só isso aqui, ó. Eu vou executar tudo que tem dentro ali do tapply, certo? Que é isso aqui, ó. Eu vou até colar aqui para cima, separado isso. Então, o que eu fiz aqui? Eu calculei duas médias, ó, A e B. Média do fragmento A deu 15, média do fragmento B deu 14,7. Opa, mas não era isso aqui. Vamos ver o que era a nossa diferença observada lá. Ó. Nossa diferença observada era 2,74, né? Portanto, o que era o nosso objeto médias? Nosso objeto médias original era 13,54 e 16. A nossa média real mostrada deu diferente, ó, deu 15,12 e 14. Né? Então, o que a gente acabou de fazer aqui foi um evento de reamostragem por bootstrap. Um evento. Tá? Um evento de permutação de dados, para a gente ver médias. Só que vejam agora, fora daquele tapply lá, tem a função diferença e a função absoluta. O que isso aqui vai me retornar quando eu executar inteiro? Vai me retornar a diferença disso aqui para isso aqui. Né? Então vamos ver, a diferença deu 0,18. Não é essa a diferença, tá, pessoal? Porque cada vez que eu faço isso, vai dar um valor diferente, tá? Vejam aqui, eu vou fazer de novo. Ó. Outra diferença reamostrada, deu 0,14. Outra diferença reamostrada, 0,14. Mais uma, 0,62, ó, já deu bem mais alta, né? E o que era a nossa diferença observada? Era 2,74. O que isso aqui está me falando? Está me falando que eu estou reamostrando meus dados. Eu vou fazer várias vezes, dar vários enter, tá? Aqui para a gente ver o que vai acontecer. Ó, cada um é uma reamostragem dos meus dados, mostrando a diferença entre as médias reamostradas. O valor está variando ali de 0,15, 0,22, 0,1, 0,26, ó, deu um 0,5 bem alto ali, 0,06 bem baixo. Então, quando eu estou reamostrando meus dados ao acaso, as diferenças estão dando bem baixas, né? E em comparação com a minha diferença observada, que era 2,74. Beleza. Só que eu não quero ficar pegando isso aqui e dando 500 enter aqui, que nem eu estou dando, para depois eu ver quantas vezes isso aconteceu. Tá? Agora, se vocês entenderam até aqui, continuem. Se vocês não entenderam até aqui, pausem e voltem, tentem entender. Ou, de novo, postem dúvidas e tal. A gente pode fazer uma aula ao vivo, né, uma videoconferência para dúvidas também, se vocês quiserem. Demandem ali no Moodle que a gente faz e tal. Mas agora vai ficar um pouco mais complicado e é o fim dessa aula, tá? De reamostragem ou de essa aula de teste com permutação. A gente vai aprender a programar uma coisinha no R. Vai ser só uma linhazinha, tá? Para a gente aprender pela primeira vez nessa disciplina, pelo menos, a escrever uma linha de programação no R. Bom, vamos ver o que é a função C. A função C é uma função básica do R que combina coisas. É chamado de função concatenar. Tá? Se vocês lembrarem, eu usei uma função parecida, que era a cbind, tá? Que é a mesma coisa, combina objetos em linhas ou colunas, né? cbind ou rbind, mas é muito parecido com a C. Eu usei essa cbind para concatenar as alturas de vocês lá na primeira aula. Olha que eu fiz esse vetor aqui. Ó. Bom, a função C concatena coisas num objeto, tá? Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou criar um objeto chamado simulados, tá? No momento,
o meu objeto simulados não existe. Olha lá, dá um erro se eu tento executar ele, não encontrado. Olha o que eu vou fazer. Eu vou criar um objeto com a função concatenar, só que eu vou concatenar nada. Eu vou botar vazio aqui. Pode isso, produção? Pois é, pode. Vejam o que vai acontecer. Criei o objeto, não deu erro, ótimo. Olhem lá no ambiente. Ó. O meu objeto simulados está no meu ambiente como valores, porque eu botei com a função C. E ele está dizendo que é null aqui, ó, nulo, vazio. É um objeto vazio. Por que eu fiz isso? Porque eu vou permutar os meus dados de riqueza, calculando média e vendo a diferença várias vezes. E vou salvar cada vez que eu fizer dentro do meu objeto vazio simulados aqui. Eu vou salvar todas as diferenças que eu encontrar e vou atirar para dentro desse objeto. Tá? Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso com esse comando aqui. Ó. Tem uma função no R que é a função for. Tá? Vamos ver no help o que aparece para a função for. Ah, não, desculpem, não dá para fazer help para for porque é um operador só. Mas enfim. O for é um parâmetro de programação básico do R que vai gerar um loop. Tá? Um loop. E esse loop vai começar a partir dessa chavezinha aqui. Ó. O que é um loop? Um loop é uma aplicação de uma função que vai ser executada n vezes, ou melhor, i vezes, tá? I vezes. Então vejam o que isso aqui vai fazer. For quer dizer para, né? Então o que quer dizer isso aqui? Quer dizer que para 10.000 vezes, ou seja, i em 1 a 10.000, tá? I é cada vez dessas aqui. I se usa como iésimo, tá? Então assim, ó, imaginem que eu vou aplicar essa função aqui, ó, ou esse conjunto de funções, exatamente como a gente fez ali em cima, a gente foi construindo passo a passo aqui até chegar aqui, né? Eu simplesmente copiei isso aqui e colei aqui, tá? Então, eu vou usar essa função para criar um objeto simulados ali. Só que eu não vou criar uma vez só o meu objeto, tá? Eu vou criar ele 10.000 vezes. Eu vou colocar 10.000 vezes o resultado dessa função dentro desse objeto aqui. O i é a iésima vez que eu faço isso. Então, a minha função for vai operacionalizar o quê? Eu estou dizendo para o R que ele tem que fazer uma coisa chamada i de 1 até 10.000 vezes. Tá? O que ele tem que fazer? A chave é o que ele tem que fazer. Quando eu abrir a chave, é a função que eu escrevi. Eu escrevi que ele tem que botar dentro do objeto simulados a minha interação i, certo? I é igual ao número, né? Então, eu vou fazer uma vez isso aqui e vou botar para dentro do objeto simulados. Daí o loop vai voltar lá para o início. Daí ele vai ver que é a segunda vez. Ele vai fazer de novo e vai voltar para dentro do objeto simulados. E daí ele vai fazer de novo e vai voltar para dentro do objeto. Ele vai fazer isso 10.000 vezes, tá? E vai colocar, cada vez que ele fizer realizar essa função, vai ser uma reamostragem diferente dos meus dados, né? E cada reamostragem, o cálculo da média e da diferença das médias vai ser armazenado no objeto simulados aqui, certo? Então eu vou executar isso aqui. Talvez demore um pouco, eu não sei quanto é que vai demorar. Eu vou limpar o console, fiquem olhando para o console e ver o que vai acontecer. Eu executei. Então demorou alguns segundos só, né? Mas se eu botasse um número aqui de 10 milhões, talvez demorasse bem mais, né? Então eu executei aqui e criei o meu objeto simulados. Olhem o que é meu objeto simulados lá agora. Ó. O meu objeto simulados é um vetor numérico que vai de 1 a 10.000. Então é um objeto enorme. Eu vou tentar olhar ele no R aqui, vou executar. Já deu um erro aqui. Não é bem um erro, mas enfim. Ele mostrou um objeto gigante, ó, que começou do 1 lá, e ele foi até o 999. Ó. Então ele omitiu 9.000 entradas aqui, porque o R, para não travar, ele tem um mecanismo, um fail-safe, assim, né? Tipo um botão de pânico automático, que quando eu tento abrir um objeto muito grande, ele só mostra o início daquele objeto lá, o início sendo até 1.000 entradas, né? Então ele mostrou 1.000 resultados aqui, ó. Ou seja, ele mostrou 1.000 diferenças
do fragmento A para o fragmento B em termos de riqueza de dados simulados, né, com base nos meus dados. Vejam ali 0,22, 0,22, 0,18, 0,54 e tal. Beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou plotar um histograma dos meus dados simulados. Vejam o que eu vou fazer. Isso é um histograma dos meus dados simulados, tá? Lembram o que é um histograma? Ele mostra a frequência de observações de cada valor, né? Então vejam a diferença, os valores são as diferenças, né? Diferença de média. Então vejam que o valor que eu mais observei de diferença de média está entre 0 e 0,8, ali 0,6 e tal. E muito poucos valores chegam perto de 1,5, ali 1,4 é o valor máximo provavelmente, tá? Vejam o que eu posso fazer com meus objetos simulados também. Eu posso ver um summary do meu objeto dados simulados. O que ele vai me dar? Ó, qual é a mínima? 0,02. Então a menor diferença que eu observei do fragmento A para o fragmento B em termos de riqueza foi 0,02. A maior diferença que eu observei foi 1,34. Vocês lembram qual era a diferença observada? Vamos olhar lá. A nossa diferença observada era 2,74. Então vejam que as diferenças simuladas que eu observei são muito menores. A diferença média simulada que eu observei é 0,27. E a minha diferença observada é 2,74. Tem um jeito de mostrar um histograma de uma forma um pouquinho melhor, mais assim, refinada, que é plotar a densidade dos dados, tá? Então, olhem essa linha de comando que eu fiz aqui. Eu vou simplesmente plotar com a função plot a densidade dos meus dados simulados e o limite do meu eixo x aqui, ó, vai ser de 0 até a diferença observada. A diferença observada é 2,74. Então vejam o que vai aparecer lá. Apareceu a densidade de valores que eu encontrei. Onde que está o meu observado? Eu vou usar essa linha de comando aqui, que é com a função abline ali, que é a função que bota uma linha num gráfico, tá? Eu vou botar ali o meu valor de diferença observada, ó, e ele vai ser vermelho. Olha lá a minha diferença observada. E vejam aqui os meus dados simulados, as diferenças simuladas. Vocês conseguem ver que a grande maioria das minhas diferenças simuladas está concentrada entre 0 e 0,5. Está aqui, ó. Aqui, pessoal, entra o que está lá na aula teórica sobre extremos. A minha diferença observada ela é extrema em relação às diferenças simuladas aqui. Em nenhuma simulação que eu fiz dos meus dados, em nenhuma reamostragem dos meus dados, eu encontrei uma diferença nem parecida com a minha diferença observada. O que isso quer dizer? Que a chance de eu encontrar a minha diferença observada ao acaso, reamostrando meus dados, é muito baixa. Na verdade, ela é nula, tá? Ela é nula. Eu já vou explicar para vocês por que ela é nula. Aqui tem um cálculo de p-valor, tá? De p-valor. Como é que eu calculo o p-valor para esses meus dados aqui? Olhem, eu vou usar a função soma. Eu vou somar quantas vezes os meus dados simulados resultou em diferença maior ou igual à diferença observada. Veja o que acontece se eu executar isso aqui. Só aparece as 1000 primeiras vezes, né? Mas vejam que para cada parzinho de diferença simulada e diferença em relação à observada, ele me diz se é verdadeiro ou falso. Ó. Se é verdadeiro ou falso que a diferença simulada é maior ou igual que a observada. Para as primeiras 1000 deu falsa. Como vocês podem ver por essa imagem aqui, vai dar falso para todas, né? Nenhuma vez eu vou encontrar que a minha diferença simulada é maior que a observada. E o meu p-valor é o somatório de vezes que isso acontece, dividido pelo tamanho dos dados simulados aqui, que no caso é 10.000. Então, o que seria o meu p-valor se eu encontrasse uma vez que isso aqui é verdadeiro? Uma vez. Seria 1 dividido por 10.000, meu p-valor. Vamos calcular o p-valor e vamos ver quanto é que ele vai dar. Executei o p-valor. O p-valor é 0. Isso não acontece normalmente, né? A gente não vai com dados reais da natureza encontrar um p-valor igual a 0. Mas por que eu encontrei aqui igual a 0 meu p-valor? Porque a probabilidade de que os meus dados sejam acaso aqui é nula. Porque não existe nenhum caso nos meus dados onde a riqueza do fragmento A é maior que a do fragmento B. Vamos ver se é verdade isso. Opa, boxplot. Nossa.
Boxplot dados. Alguém tinha falado na primeira aula para a gente olhar se esse intervalinho de confiança, na verdade, se o desvio, se ele se sobrepunha entre os dois, né? E vocês vão ver que não tem sobreposição nenhuma. E a gente viu isso quando a gente viu a estatística descritiva dos dados lá em cima, quando a gente viu, onde é que está aqui o summary? Quando a gente viu o summary do fragmento A comparando com o fragmento B, a gente viu que o dado máximo do fragmento A de riqueza era 15. Está aqui, ó. Está aqui o 15. E que o dado mínimo do fragmento B era 15. É igual. É igual. Eu criei esses dados dessa forma aqui por gosto, pessoal. Para que vocês vissem que se eu não tenho nenhuma sobreposição, quando eu estou comparando dois conjuntos de dados, que é esse caso aqui, quando eu vou fazer um teste de permutação para comparar e ver se tem diferença significativa, o meu p-valor vai ser zero, porque eu nunca vou conseguir encontrar, permutando meus dados, uma diferença maior que a minha observada. Nunca. Certo? Pessoal, então, é assim que se calcula p-valor, é assim que se faz reamostragem por bootstrap ou aleatorização de dados ou teste com permutação, como vocês preferirem. E eu espero que vocês tenham conseguido pegar pelo menos a ideia geral de como que se realiza isso. Talvez, acredito que o desafio maior para vocês vai ser entender isso aqui, como é que eu fiz isso aqui. Mas assim, é normal, vocês nunca devem, a maioria nunca deve ter programado no R, então é legal entender um loop com a função for, como é que funciona, porque com isso aqui vocês conseguem fazer muita coisa legal com os dados de vocês, eu espero, para o futuro. Certo? Então eu vou disponibilizar esse script para vocês, como ele está aqui, em breve no Moodle, e também essa aula aqui, quando ela estiver disponível, já vai estar disponível o script também. O nosso próximo passo vai ser discutir delineamento amostral, em conjunto com quais análises a gente pode usar com cada delineamento amostral. A gente já trabalhou dados paramétricos, não paramétricos e análises paramétricas e não paramétricas, e agora cobriu como é que faz teste de permutação. Então a gente vai encerrar essa primeira parte desse curso, dessa disciplina, com essa parte que quem já fez a disciplina do professor Nelson já trabalhou essas coisas, talvez não permutação, acho que ele não trabalha permutação, não sei, acho que não. E daí a gente vai para modelagem de dados, tá, pessoal? A gente vai começar a aprender a fazer modelos lineares e aprender aqueles 200 tipos de coisas que tem para fazer. Quem já deu uma estudada, que é modelo linear simples, modelo linear de efeito misto, modelo linear generalizado de efeito misto, enfim, tem 500 jeitos de fazer modelagem, tá? E eu acho que é uma das análises mais úteis para vocês aí na formação acadêmica, vocês aprenderem a fazer. Certo? Então, era isso. Postem dúvidas no Moodle e todos e todas aí, abraço para vocês e fiquem bem.